Olá, tudo bem? Feliz 2021 para todo mundo. E agora voltei a gravar os vídeos com perguntas, com dúvidas, né, e também sobre assuntos que eu acho que são de interesse das pessoas relacionados à saúde. E hoje eu vou responder a um pedido de um seguidor que me pediu para falar sobre alergias tardias, que foi o abençoado Jô. Então, o abençoado Jô me pediu para falar sobre alergias tardias e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, o que é importante a gente começar? Primeiro, ser humano nasce para ser alérgico. O feto, ele tem, quando você é um feto lá no ventre da sua mãe, você tem metade do DNA do seu pai, você não é igual à sua mãe. Então, a gestação ela é um desafio imunológico, porque metade do DNA é do pai. Então tem que existir uma série de mudanças do sistema imune, tanto da mãe quanto do feto, para que ocorra uma tolerância imunológica e essa gestação vingue com sucesso. Então, durante o crescimento fetal, o sistema imune do feto, ele acaba predominando a expressão do sistema imune que a gente chama de TH2, que é o nosso sistema imune alérgico, em detrimento do nosso sistema TH1, que é o nosso sistema imune de defesa. Então a gente nasce com uma maior expressão do sistema imune TH2, que é o alérgico, quer dizer, a gente nasce para ser alérgico, porque isso é uma necessidade para que o sistema imune da nossa mãe não faça uma reação, né, de enxerto versus hospedeiro, por exemplo, uma reação imunológica e aconteça o aborto. E nos primeiros 1000 dias de vida, a gente vai voltando para o sistema TH1, ao passo que hoje isso é mais difícil por toda uma questão de situações que estão acontecendo, como o aumento do parto cesáreo, famílias de um filho único, onde a higiene é muito predominante, quer dizer, a criança não entra em contato com a natureza, com os micro-organismos, uso de medicações de uma idade muito precoce, como antibióticos, né, os inibidores de bomba protônica, os prazóis, o uso de alimentos alergênicos, como leite de vaca, soja, o trigo, as oleaginosas, enfim. Então, a gente tem hoje um aumento das alergias, né, principalmente alimentares, e do ponto de vista sistemático, a gente divide as alergias em alergias clássicas, que é aquela, por exemplo, que a pessoa tem uma alergia a camarão. Então, se ela comer camarão, ela pode desenvolver aquelas manchas vermelhas pelo corpo que coçam. Isso seria uma alergia clássica leve, se ela ficar com a boca inchada e os olhos inchados, uma alergia clássica moderada, e se der o choque anafilático, uma alergia grave. Existe a alergia clássica não mediada por anticorpos IgE, né? Existe uma alergia do nosso tubo digestivo que chama alergia esofagia eosinofílica, então ela é uma alergia clássica, mas não mediada por esse tipo de anticorpo. E existem as reações tardias, que ao invés de chamar de alergias tardias, se prefere usar o termo de reações de hipersensibilidade tardias. Então, enquanto as alergias clássicas usam, né, um sistema do nosso sistema imune que a gente chama de GEL-ICOMBS 1, é uma via do nosso sistema imune para fazer essas reações, as reações de hipersensibilidade tardia usam o 3. Então, os anticorpos são do tipo IgG, as reações elas demoram para começar, você pode ter reações começando com 8, 12, 16 e até um dia e meio para começar. São muitos alimentos que estão envolvidos e os sintomas geralmente são sistêmicos, que podem ser dor de cabeça, coriza, quer dizer, lacrimejamento, secreção pelo nariz, sinusite, rinite, asma, lesões de pele, sintomas gastrointestinais como desconforto, dor, diarreia, constipação. É difícil você definir quais são os alimentos, existem exames específicos para isso, mas não são para todo mundo. Então, antes de pensar em fazer um exame desse, né, que mapeia lá, tem exames que mapeiam 80 alimentos, tem alguns que chegam a mapear 240 alimentos, você tem que ver se é o caso de você fazer esse exame. Porque você tem que passar por uma avaliação para saber realmente se você pode ou não ter uma reação de hipersensibilidade tardia, né? Mas existem alguns casos que pode ser interessante. Por exemplo, existem estudos mostrando que pessoas que têm o diagnóstico de síndrome do intestino irritável têm melhora dos sintomas quando fazem esse exame que a gente chama de intolerâncias alimentares, né? Esse exame que pesquisa essa hipersensibilidade tardia, que elas fazem esse mapeamento e depois elas sabem quais são os alimentos que elas têm que evitar na dieta para não ter os sintomas. Então, existem estudos sugerindo que para esse tipo de paciente, esse teste pode ser benéfico. E existem outras situações aí que os estudos mostram quais são os melhores casos para você estar avaliando esse tipo de reação
tardia. Ao passo de que praticamente 70% do sistema imune está dentro do nosso intestino, né? E esse sistema imune tem uma conversa muito de perto com as bactérias, com a flora bacteriana, com a microbiota. Então, o cuidado com qualquer tipo de alergia, né, passa pelo sistema imune, que passa pelo intestino, que passa pela nossa alimentação, pelo cuidado com a flora bacteriana e na modulação, né, dessa microbiota, que é principalmente a questão da alimentação. Então, espero ter explicado um assunto que é extremamente complexo de forma mais clara possível. Muito obrigado.